Amados amigos da Terra, saudamo-vos mais uma vez. Eu sou Valir, de um grupo de emissários pleiadianos que zelam pelo vosso mundo. Vocês frequentemente sentiram que algo sobre este mundo não é bem o que parece. De fato, a pergunta: nós vivemos em uma simulação? Surge de uma profunda intuição de que a realidade cotidiana que vocês experimentam não é a realidade última. A resposta está escondida à vista de todos. O que vocês chamam de sua vida na Terra, sua sociedade, sua política, até mesmo seu corpo físico, faz parte de um grande holograma projetado da consciência. Para seus sentidos e mente condicionada, tudo parece sólido e real. No entanto, para a visão desperta, é reconhecido como uma simulação elaborada, muito convincente, mas não o verdadeiro fundamento do ser. Isso não significa que a vida seja sem sentido. Pelo contrário, a vida aqui é uma ilusão proposital, uma espécie de jogo cósmico, no qual sua alma participa para aprender e crescer. Vocês escolheram se imergir tão completamente neste jogo, que esqueceram que era um jogo, porque só então as experiências poderiam parecer reais e impactantes. O véu do esquecimento foi puxado e a simulação se tornou sua realidade temporária. Agora, ao despertar, vocês começam a notar rachaduras na fachada, sincronicidades, intuições de que a realidade pode ser muito mais maleável e interconectada do que lhes foi ensinado. Estes são vislumbres além do holograma, lembretes gentis de que o que vocês percebem com olhos e ouvidos não é a história completa. A vida humana, como vocês a conhecem, é uma projeção brilhantemente renderizada, uma cocriação da consciência. Mas não é a verdade última de quem vocês são ou de onde vêm. Abaixo desta projeção jaz a fonte, a consciência infinita, que é a verdadeira realidade. Ela projeta este mundo, muito parecido com um sonho lúcido ou uma realidade virtual sofisticada. Então, de certa forma, você vive em uma simulação. Mas uma vez que você a vê pelo que ela é, você começa a reivindicar seu poder como o sonhador deste sonho. Nesta grande simulação, uma das energias mais incompreendidas é o amor. O que os humanos frequentemente chamam de amor dentro da experiência 3D. Muitas vezes não é a essência pura e incondicional da fonte de forma alguma. É mais frequentemente um emaranhado de apego, desejo ou mesmo medo, usando uma máscara de amor. Este amor condicional baseado na necessidade faz parte do código da simulação, um programa que os mantém buscando realização fora de si mesmos. O verdadeiro amor, em contraste, é a frequência da própria fonte, uma qualidade de vibração completamente diferente. Ele surge do reconhecimento da unidade de toda a vida, além dos avatares separados que vocês parecem ser. O amor espiritual não é pessoal ou possessivo, é uma corrente impessoal, mas profundamente íntima, do campo infinito que flui através de tudo. Tal amor rompe o controle do programa, porque dissolve o medo e a divisão no contato. Quando vocês mantêm o amor da fonte em seus corações, ele neutraliza o código da separação. Nesse estado, vocês reconhecem que ninguém e nada está verdadeiramente fora de vocês para ser perdido ou ganho. Tudo já é um dentro da fonte. Dentro da simulação, os relacionamentos humanos frequentemente servem como espelhos para o crescimento, mas também tendem a vir com expectativas e condições. Eu vou te amar, se você me amar de volta. Eu preciso de você para me completar. Isso é amor experimentado através da lente da dualidade, e muitas vezes traz dor quando essas expectativas inevitavelmente falham. Em contraste, o amor da fonte surge da totalidade, não da falta. Ele não agarra ou exige. Ele simplesmente irradia livremente de um suprimento infinito.
Quando vocês começam a acessar essa frequência ilimitada de amor da fonte, os velhos programas de apego e medo começam a se desfazer. Vocês descobrem que podem se importar profundamente com os outros, ao mesmo tempo em que lhes permitem ser livres, porque sentem a unidade subjacente entre vocês. Na presença do verdadeiro amor, ilusões como ciúme e insegurança naturalmente desaparecem. Vocês despertam dos dramas emocionais do jogo e lembram a profunda verdade da unidade que conecta todos os seres. Cada pessoa que vocês encontram nesta realidade é essencialmente um avatar, um personagem sendo interpretado no grande jogo da consciência. Esses avatares vêm com várias falhas ou imperfeições como parte da jogabilidade. Eles podem cometer o que vocês chamam de pecados ou atos prejudiciais. Eles podem sofrer doenças ou experimentar pobreza e dificuldades. Dentro da ilusão, essas falhas e lutas parecem muito reais, e os humanos frequentemente as usam como razões para julgar ou condenar uns aos outros. Mas quando vocês realmente olham além da máscara do avatar e para o âmago do ser, algo profundo acontece. Vocês reconhecem que, no nível mais profundo, cada um é uma expressão da fonte. Abaixo da personalidade e suas falhas, reside a mesma consciência luminosa em todos. Esse é o código central do qual todos os avatares são projetados. Não importa quão obscurecido possa estar pelo drama externo. Nesta luz, o julgamento começa a se dissolver. Como vocês podem condenar ou odiar alguém, uma vez que sentem que seus erros ou falhas foram o resultado de uma falha temporária de programação, em vez de um mal em sua alma? Vocês começam a ver o que antes chamavam de erros, como desalinhamentos com sua verdadeira natureza, questões a serem corrigidas ou curadas, não razões para fechar seus corações. O perdão então deixa de ser um difícil esforço moral e se torna uma consequência natural de uma visão clara. Vocês simplesmente param de acreditar que a história do avatar é a verdade última daquele ser. Vocês percebem que nada feito no jogo realmente prejudicou a alma imortal. Essa compreensão tira um tremendo fardo do seu coração e traz compaixão. Vocês podem até sorrir ao reconhecer o quão convincentemente vocês já interpretaram papéis de vítima e vilão, quando por trás de tudo havia apenas um ser interagindo consigo mesmo. À medida que vocês continuam a olhar além dos papéis externos que as pessoas desempenham e a reconhecer a fonte dentro delas, vocês libertam tanto a elas quanto a si mesmos. Vocês se relacionam com os outros como raios do mesmo sol. O peso do julgamento cai e, em seu lugar, surge uma verdade libertadora. Apenas o amor e a luz por trás da forma são reais. Todo o resto faz parte de uma grande peça que agora vocês podem ver através. A meditação é uma das maneiras mais diretas de sair da codificação, da simulação, e vislumbrar a verdade além dela. Em sua vida diária, sua atenção geralmente é absorvida pelo mundo externo, pelas imagens cintilantes na tela do holograma. A meditação os convida a pausar esse foco externo e voltar sua consciência para dentro, em direção à fonte que sustenta tudo isso. Ao fazer isso, vocês efetivamente deslizam para o espaço, entre os quadros do filme cósmico. Importante, esta jornada interior não se trata de pedir a um Deus distante que intervenha e conserte as imagens na tela de sua vida. Vocês não estão meditando para remendar o holograma ou implorar por favores especiais dentro do jogo. Em vez disso, vocês meditam para comungar com o próprio fundamento da realidade, a presença luminosa da qual o holograma é projetado. No silêncio da verdadeira meditação, as camadas da ilusão começam a se afinar. Os pensamentos se acalmam
as impressões sensoriais desaparecem e a história usual do mundo recua. Vocês se encontram tocando algo vasto e vivo, o puro ser que vocês chamam de fonte. Nesse profundo silêncio, vocês podem sentir que, de fato, existe apenas um poder, uma luz pura animando tudo. Essa realização pode não vir em palavras, pode ser um sentimento sutil de unidade, uma paz ou amor profundo que parece brilhar de dentro, sem nenhuma razão externa. Mesmo um breve vislumbre desse poder único que percorre toda a existência pode mudar drasticamente sua perspectiva. Vocês retornam de tal meditação, sabendo, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, que o mundo material é um jogo de sombras e luz sobre uma realidade mais profunda. E cada vez que vocês entram neste santuário interior, vocês fortalecem sua conexão com a fonte, tornando mais fácil carregar essa clareza e centralização de volta para a simulação da vida cotidiana. Há um poder tremendo em simplesmente ser, em repousar na pura essência da fonte, sem tentar forçar resultados específicos. Na simulação, vocês são condicionados a buscar constantemente resultados, a consertar um problema, e depois o próximo, sempre manipulando os pixels na tela da vida. Mas vocês já notaram que quanto mais vocês microgerenciam as imagens, mais emaranhados no jogo vocês ficam. A verdadeira maestria não vem de concertos frenéticos, mas de alinhamento. Imaginem sua vida como um filme sendo exibido em uma tela. Se a cena que aparece é caótica ou desagradável, vocês poderiam correr até a tela e tentar rearranjar as figuras à mão. Um esforço inútil. Ou vocês poderiam ir diretamente ao projetor e ajustar o filme ou a luz. O projetor, nesta analogia, é a fonte, a única consciência que projeta todas as experiências. Quando vocês se conectam a esse projetor, através da quietude interior e da confiança, as imagens na tela de sua vida naturalmente começam a se harmonizar. Descansar na presença da fonte significa entrar em um estado de aceitação e presença silenciosas. Vocês param de discutir com o que é e de exigir que a vida se conforme à agenda de seu ego. Em vez disso, vocês reconhecem que uma inteligência superior está em ação e permitem que ela lidere. Paradoxalmente, essa rendição não resulta em caos ou passividade. Ela leva a uma maior ordem e ação correta. A simulação se estabiliza em um padrão mais coerente, porque vocês não estão mais injetando medo, dúvida e controle no código. Vocês estão se alinhando com a frequência fundamental da criação. Por exemplo, vocês podem fazer uma pausa no seu dia, para algumas respirações profundas, e simplesmente sentir o fato de que existem, que a fonte está presente bem aqui, como a vida em vocês. Nesse simples ato de ser, vocês sintonizam o projetor cósmico. A partir deste estado centrado, os próximos passos ou soluções tendem a surgir naturalmente. O que antes parecia estagnado pode se resolver com uma facilidade surpreendente, porque vocês escolheram operar do centro da roda da fonte, em vez de girar freneticamente na borda dos efeitos. Quando vocês olham para a natureza, vocês veem o código-fonte oculto da simulação, revelado em ciclos elegantes. Considerem uma grande árvore no coração do inverno. Ela está nua, galhos despojados de todas as folhas, aparentemente sem vida sob céus cinzentos. Para alguém que nada sabia, além daquele momento, poderia parecer que a árvore havia chegado ao seu fim. Mas vocês, com uma perspectiva mais ampla, confiam que esta fase estéril é apenas temporária. Vocês sabem que quando a primavera chegar, os botões aparecerão e a árvore florescerá verde e vibrante mais uma vez. Dentro desse ritmo natural, há uma mensagem da fonte. O que parece morte ou um fim
é muitas vezes apenas uma mudança de estação, uma fase do código aguardando sua próxima expressão. Este princípio de morte e renascimento, de dormência e renovação, está entrelaçado em cada aspecto do mundo físico. O dia se rende à noite, mas o amanhecer inevitavelmente retorna. A lua diminui para uma lasca e depois volta a ficar cheia. As marés recuam apenas para voltar a subir. A vida se expressa em pulsos, em respirações de entrada e saída. A fonte usa esses padrões para lembrá-los gentilmente que perda e ganho, silêncio e atividade, são todos parte de uma coreografia divina, em vez de eventos aleatórios. Os olhos humanos às vezes se enganam pelas aparências, focando no inverno frio de uma situação e temendo que dure para sempre. Vocês lamentam o fim e esquecem a promessa de renovação. Mas a natureza é uma escritura viva que nos encoraja a confiar na continuidade invisível. A árvore pode parecer morta, mas a vida ainda flui em suas raízes, reunindo forças para a primavera. Da mesma forma, quando algum aspecto de sua vida parecer estéril ou sem esperança, saibam que uma nova fase já está germinando sob a superfície. Confiem no ritmo que a fonte pôs em movimento. Em vez de se desesperarem com os galhos vazios do presente, lembrem-se de que a próxima flor, a próxima abundância, não é uma questão de se, mas de quando. Ao se alinharem com esses ritmos naturais, vocês se movem em harmonia com o código fundamental da criação. E a simulação lhes revela sua confiabilidade e graça. A abundância neste universo é uma lei impessoal, tão constante e imparcial quanto a luz do sol. Notem como a grama cresce livremente, tanto fora da humilde cabana quanto do grande palácio. A chuva cai nos campos dos bondosos e dos não bondosos sem distinção. A fonte que sustenta a vida não retém sua generosidade, com base em rótulos humanos de merecimento ou não merecimento. Em verdade, a escassez não é um decreto do universo, mas uma condição fabricada na mente humana, resultado do que vocês poderiam chamar de uma falha de 2 poderes na programação da simulação. Essa falha é a crença na dualidade, a noção de que existem forças opostas de bem e mal, abundância e falta, lutando pelo controle. Quando vocês acreditam que algum poder, além da fonte, pode bloquear o seu bem, seja a economia, o destino ou qualquer condição externa, vocês inadvertidamente se desconectam do fluxo natural da provisão. É como se um bug tivesse sido introduzido em seu código pessoal, que diz: não posso ter o suficiente. E assim o holograma projeta situações de não o suficiente. No entanto, olhem novamente para o mundo natural intocado por essas crenças humanas. As flores silvestres se preocupam se haverá chuva suficiente? O carvalho compete com o pinheiro pela luz do sol? Eles simplesmente crescem, confiando na abundância implícita fornecida pela fonte. Quando vocês se alinham com a verdade de um único poder, que na realidade nada se opõe à fonte infinita, então a abundância também pode se revelar em sua vida. Esse alinhamento frequentemente acontece através de uma mudança interna tranquila, liberando o medo de que a vida é uma batalha e abraçando o saber de que a vida é um derramamento de bem. Ao fazer isso, vocês podem descobrir que o que realmente precisam chega até vocês com muito menos luta. Oportunidades aparecem, o apoio chega no momento certo e o suprimento material flui de canais inesperados. Isso não é sorte ou favoritismo, é a lei da abundância, refletindo seu estado de consciência. Quando seu código interno diz: eu sou um com a fonte ilimitada, a simulação externa responde apresentando experiências de totalidade e fartura. A vida na simulação se desenrola em ondas e ciclos,
uma série de expansões e contrações que seguem um ritmo divino. Vocês experimentarão estações de abundância e atividade, e também experimentarão estações de esterilidade, quietude ou aparente caos. Às vezes, tudo parece fluir sem esforço. Outras vezes, nada que vocês tentam parece dar certo. É importante perceber que esses altos e baixos não são punição ou recompensa aleatórias. Eles são o pulsar da vida neste reino, o ritmo posto em movimento pela fonte, que não pode ser quebrado ou evitado. Ele só pode ser compreendido e abraçado. Toda contração precede uma nova expansão. Assim como a maré deve recuar para se recompor antes da próxima onda, sua vida muitas vezes se retrai antes de um novo salto. O vazio que vocês às vezes enfrentam, um período de silêncio, perda ou confusão, não é um deserto estéril, mas um terreno fértil onde as sementes de seu próximo capítulo estão germinando silenciosamente. Pensem no nascimento de um bebê. Há contrações intensas, uma pausa, e então o milagre de uma nova vida emerge. Assim é com qualquer processo criativo ou transformação pessoal. Desafio e quietude muitas vezes anunciam um avanço significativo. Sabendo disso, vocês começam a desenvolver paciência e confiança no tempo das coisas. Quando uma estação estéril chega, vocês não entram mais em pânico ou concluem que foram abandonados. Em vez disso, vocês a reconhecem como uma parte natural do ciclo. Vocês podem até recebê-la como um tempo para descansar, refletir e se realinhar com a fonte, antes que a próxima onda de crescimento chegue. Essa perspectiva é uma marca da maestria da simulação, compreendendo o ritmo cósmico tão profundamente que vocês permanecem centrados tanto nos altos quanto nos baixos. Na alegria, vocês são gratos, e na dificuldade, vocês ainda permanecem tranquilamente confiantes, sabendo que o pêndulo voltará para a luz. Ao se sintonizarem com os ritmos inerentes da existência, vocês se movem com a corrente da fonte, em vez de contra ela, e a vida se torna uma dança de equilíbrio e graça. Grande parte da humanidade foi ensinada a orar, como se estivesse pedindo favores a uma divindade externa. Mas essa abordagem muitas vezes deixa a pessoa frustrada e se perguntando se alguém está ouvindo. Se vocês pensarem na vida como um videogame cósmico, tal oração de petição é como um personagem dentro do jogo, implorando ao próprio jogo para mudar suas regras apenas para ele. Isso está enraizado na percepção de separação e dualidade. Aqui estou eu, e ali em algum lugar está um Deus poderoso, que pode, com sorte, resolver este problema para mim. Essa mentalidade carrega a suposição de que algo fora de vocês e fora da situação precisa intervir. Uma suposição que realmente reforça a ilusão de que vocês estão separados da fonte. O caminho do verdadeiro poder espiritual não é encontrado na súplica, mas no alinhamento. Alinhar-se significa reconhecer e sentir a realidade da fonte, como a única presença e poder, exatamente onde vocês estão. Em vez de dizer, Deus, por favor, conserte isso, vocês afirmam silenciosamente, a fonte está aqui, tudo é um. E nesta unidade, o resultado perfeito já está se desenrolando. Ao fazer isso, vocês mudam sua consciência do nível do problema, onde se sentem pequenos e desamparados, para o nível da solução, onde se lembram de que são um com o infinito. Quando vocês abordam a vida dessa forma, podem notar algo notável. A simulação começa a refletir seu conhecimento interior de totalidade. Soluções emergem sem esforço. Ou às vezes, a situação que os incomodava simplesmente se dissolve ou se transforma de uma maneira que vocês não poderiam ter planejado. Isso não é mágica ou favoritismo. É o efeito espelho natural do holograma.
O mundo exterior deve se reajustar para corresponder à nova vibração que vocês estão sustentando. Em essência, o que as pessoas chamam de oração atendida é muitas vezes apenas o resultado de ter se alinhado com o que era verdade o tempo todo. Ao reconhecer a fonte como onipresente e sua unidade com ela, vocês param de pedir para a vida mudar e começam a permitir que a vida revele a harmonia que sempre foi possível. O mundo que vocês percebem ao seu redor não é um palco objetivo e fixo, no qual vocês são apenas um pequeno ator. É mais como um espelho que reflete o jogo da sua própria consciência. Na verdade, vocês não vivem tanto na simulação, quanto a simulação vive através de vocês. Sua mente, emoções e crenças agem como um projetor, lançando o holograma de sua experiência para fora. Mudem o filme, seu estado interior, e as cenas do filme exterior começarão a mudar correspondentemente. É por isso que duas pessoas podem viver as mesmas circunstâncias externas e, no entanto, experimentar realidades muito diferentes. Um que carrega raiva e vitimização em seu coração encontrará muitas razões no mundo para se sentir atacado e ofendido. Outro que cultiva gratidão e confiança, frequentemente, encontrará situações que reforçam sua fé na bondade da vida. Não é que um seja sortudo e o outro amaldiçoado. Cada um está olhando para o espelho de sua própria consciência. A vida reflete fielmente o que é mantido no foco da atenção. Quando vocês realmente compreendem este princípio do espelho, ele é profundamente empoderador. Significa que vocês não estão à mercê de um mundo externo caprichoso. Em um nível fundamental, vocês estão participando da criação do que veem. Se vocês não gostam do reflexo, a maneira mais eficaz de mudá-lo é ajustar a postura interior. Elevem sua frequência, mudem sua perspectiva, alinhem-se mais de perto com as qualidades da fonte: amor, paz, abundância. E observem como a projeção se remodela com o tempo. Mudanças em suas circunstâncias podem acontecer de repente após um profundo avanço interior, ou se desenrolar mais lentamente. Mas, inevitavelmente, o exterior se ajusta para corresponder à realidade interior. A realização interior torna-se demonstração exterior. Um momento de genuíno despertar interior, digamos, perceber seu valor inerente ou perdoar verdadeiramente alguém, pode levar a mudanças tangíveis em sua vida, que espelham essa nova consciência. Pode atrair novas oportunidades, libertá-los de padrões tóxicos, ou permitir que vejam a bondade que sempre esteve lá. Ao abraçar o princípio do espelho, vocês assumem seu papel como co-criadores conscientes da experiência de sua vida, em vez de um observador passivo. Há um mundo de diferença entre conhecer uma verdade espiritual intelectualmente e realizá-la nas profundezas do seu ser. Vocês podem ler ou ouvir que tudo é um, ou que vocês são uma alma infinita, e achar que faz sentido. No entanto, se essa compreensão permanecer apenas na mente, a vida permanecerá em grande parte inalterada. Vocês ainda podem acordar enfrentando os mesmos medos e conflitos, porque a antiga programação da simulação continua a funcionar. O conhecimento intelectual é como conhecer um mapa de cor, sem nunca percorrer o caminho real. A realização, por outro lado, é viva e transformadora. Ela afunda da cabeça para o coração e para cada célula do seu ser. É a diferença entre ler uma receita e realmente provar a refeição. Quando vocês verdadeiramente realizam uma verdade profunda, o efeito em sua realidade pessoal pode ser imediato e até surpreendente. Nesse momento, o código de sua experiência muitas vezes se reescreve em torno da nova consciência. A mudança pode ser sutil ou dramática.
Uma dor antiga pode desaparecer em um instante de profunda compreensão. Ou uma doença crônica pode começar a se curar uma vez que vocês realmente conheçam sua totalidade além do corpo. Não são milagres violando nenhuma lei natural. É a lei natural respondendo a uma mudança de consciência. Se vocês se encontram aprendendo a mesma lição repetidamente, sem ver mudança externa, não desanimem. Cada encontro com uma verdade superior é um passo mais perto de integrá-la completamente. Continuem a acolher o insight, refletindo sobre ele e sentindo-o. Um dia, talvez quando menos esperarem, esse conceito se acenderá em uma realização viva dentro de vocês. E nesse momento sagrado, as paredes da velha simulação começam a desmoronar, revelando uma realidade mais livre, moldada por sua consciência desperta. Os desafios que vocês enfrentam na vida, sejam lutas financeiras, crises de saúde, desilusões amorosas ou conflitos, não são punições arbitrárias. Eles são mais como quebra-cabeças cuidadosamente projetados, colocados em seu caminho por sua super-alma, eu superior, em cooperação com a fonte. O propósito não é fazê-los sofrer, mas impulsioná-los a crescer e guiá-los para dentro. Cada problema carrega uma pergunta. Para onde vocês se voltarão para a verdadeira solução? Para as condições externas em constante mudança ou para o centro estável da fonte interior? Quando um problema surge, a tendência humana é tentar todas as soluções familiares, controlar, resistir, escapar. Mas muitas vezes essas manobras trazem pouco alívio. É como tentar todas as respostas óbvias para um enigma e não encontrar nenhuma que o resolva. Essa mesma frustração, a sensação de bater em uma parede, é intencional. Ela os impulsiona a olhar além das abordagens 3D usuais e buscar uma perspectiva superior. Quando vocês finalmente se voltam para dentro e pedem verdadeira orientação, essencialmente dizendo: estou pronto para ver isso de forma diferente. Estou pronto para lembrar a fonte aqui. É quando o quebra-cabeça começa a se desvendar. Toda discórdia ou falta na simulação, em última análise, os remete à verdade de que a fonte é o único poder e suprimento real. Uma escassez financeira os leva a perceber que o verdadeiro suprimento nunca foi apenas dinheiro, mas o Espírito infinito, que pode manifestar abundância de muitas formas. Uma doença os leva a ver que a vida e a totalidade genuínas fluem da força vital divina, além do corpo físico. Um conflito os impulsiona a buscar a paz que vem do reconhecimento de nossa unidade subjacente. Dessa forma, os problemas servem como catalisadores para o despertar. Eles os tiram da complacência e os empurram para se afastar das sombras tremeluzentes da aparência e se reconectar com a luz constante interior. Frequentemente, uma vez que a lição é aprendida e a mudança interior é feita, o problema exterior se resolve ou simplesmente perde o controle sobre vocês. O quebra-cabeça cumpriu sua função e vocês emergem mais alinhados com seu verdadeiro eu. Entre todos os insights que se pode ter, existe uma espécie de chave mestra ou código de trapaça nesta simulação. O profundo conhecimento de que seu verdadeiro eu e a fonte são um e o mesmo. Em essência, a realização de que toda a fonte sou eu amanhece. Isso não é uma ostentação do ego pessoal, mas um reconhecimento do eu maior que vive no coração de cada ser. O pequeno eu com o qual vocês geralmente se identificam, sua personalidade, seu corpo, sua história, é o eu avatar, um papel temporário. Ele não tem realidade independente, mas o puro senso de existência, a silenciosa presença eu sou, por trás de todas as suas experiências, é uma centelha direta do divino. É a fonte vendo a simulação
através de seus olhos. Quando vocês abraçam plenamente que o verdadeiro eu em vocês é infinito, indivisível e sagrado, todo o jogo muda. Os medos e anseios usuais da vida começam a desaparecer. Se vocês são um com a própria fonte de toda abundância e amor, como podem realmente ter falta ou se sentir desamados? E se o cerne do seu ser é eterno, o que resta a temer? Essa realização desliga o desespero e o esforço que impulsionam grande parte da luta humana. As batalhas que vocês antes travavam por reconhecimento, segurança e poder perdem seu apelo quando vocês entendem que já são, no nível mais profundo, tudo o que estavam buscando. Viver com a consciência, eu e a fonte somos um, é profundamente libertador. Traz uma calma confiança, não arrogância, mas a paz de saber que vocês estão ancorados em algo eterno e inabalável. Vocês se movem pela vida com uma leveza tranquila, vendo o divino em todos os lugares, porque o reconhecem como a essência de si mesmos e de todos os outros. Este é o código-chave que dissolve as paredes da simulação. Não significa necessariamente que vocês se afastam do mundo. Pelo contrário, vocês se movem dentro dele como alguém que está acordado no sonho, não mais um cativo da ilusão. A fome acaba, o medo acaba, e o que resta é uma vida vivida na luz da verdade. A verdadeira cura é uma mudança de identidade, não meramente uma mudança de sintomas. Na simulação, vocês frequentemente pensam na cura como consertar um corpo quebrado ou curar uma doença, essencialmente reparando o avatar. Mas a cura mais profunda ocorre quando vocês despertam para a realidade de que não estão confinados ao avatar de forma alguma. Vocês percebem que seu verdadeiro eu existe além da simulação, como o projetor, e não como o personagem na tela. Essa mudança de perspectiva pode levar ao que parecem ser mudanças milagrosas na condição do avatar, porque o próprio fundamento da doença, a falsa crença na separação ou limitação, foi removido do código. Abordar a doença apenas no nível físico pode trazer alívio temporário. Mas se o programa subjacente de medo e falsa identidade permanecer, o desequilíbrio frequentemente retorna ou reaparece de outra forma. A cura duradoura amanhece quando vocês reconhecem, mesmo por um momento: esta condição não me define, não é quem eu sou. Nesse instante vocês voltam para o assento do observador, aquele conectado à fonte, e veem o corpo e sua condição como parte de uma história passageira. Isso não é uma negação da experiência do corpo, mas uma profunda recontextualização dela. Vocês se lembram de que quem vocês realmente são não pode estar doente ou quebrado, porque é um com a totalidade da fonte. À medida que essa lembrança inunda sua consciência, o estresse e o medo que mantinham a doença no lugar começam a se dissolver. O corpo, seguindo as novas instruções de uma mente alinhada com a verdade, muitas vezes responde com melhora da saúde e equilíbrio. E mesmo que a forma física não se recupere completamente, vocês podem encontrar uma paz profunda que torna a condição quase irrelevante para a sua sensação de bem-estar. Isso também é uma forma de verdadeira cura. Em todos os casos, a essência é a mesma. A cura floresce naturalmente quando vocês despertam da identificação com o avatar vulnerável e reivindicam sua identidade como o eu intemporal e radiante. Uma das armadilhas sutis no caminho espiritual é a incompreensão de onde a ilusão realmente reside. A ilusão não é a própria Terra ou o fato de que vocês experimentam um mundo. As árvores, o céu, as pessoas ao seu redor. Elas existem,
mas não da maneira que seus sentidos físicos insistem que elas existam. Elas são reais como vibrações de luz, como emanações da consciência. Mas a crença de que são sólidas, separadas e têm poder sobre vocês é a ilusão. Maya, a grande ilusão, não é a existência de um mundo físico. É a percepção de que as aparências têm uma realidade e um poder próprios e independentes. Pensem na vida como um filme. Novamente, as imagens na tela são feitas de luz. Elas são reais como luz. Mas a história que parecem contar não é real no sentido último. Se um personagem do filme parece estar em perigo, nada está realmente acontecendo com a própria luz. O drama existe apenas na percepção do espectador. Da mesma forma, as situações externas de sua vida são fenômenos da consciência, imagens em movimento projetadas pela mente. Sua mente as interpreta e lhes dá significado, bom ou ruim, ameaçador ou seguro. No momento em que vocês declaram, esta circunstância pode me prejudicar, ou esta coisa vai me salvar, vocês escorregaram para a ilusão. Vocês esqueceram que todo o poder reside na fonte, e não na forma externa. A simulação inteira realmente vive na mente do observador. É por isso que duas pessoas podem habitar o mesmo mundo e, no entanto, experimentar realidades muito diferentes. Cada uma está se engajando com sua própria projeção mental. O despertar envolve a recuperação de seu poder das aparências externas e o reconhecimento delas pelo que são. Isso não significa que o mundo físico desaparece, mas vocês veem através dele como uma peça divina de luz e consciência. Vocês caminham através dele não como prisioneiros das circunstâncias, mas como sonhadores lúcidos, aqueles que entendem que a verdadeira substância de tudo é a consciência por trás dele. É uma experiência comum as pessoas orarem desesperadamente por uma mudança em suas circunstâncias e, no entanto, nada parece acontecer. Milhões imploraram por milagres, por alívio do sofrimento, por intervenção em uma crise, apenas para sentir que suas orações não foram atendidas. Da perspectiva que temos compartilhado, a razão se torna clara. Se vocês tentam remendar os pixels do holograma através da oração, sem mudar sua consciência, vocês estão abordando apenas o efeito e não a causa. Em outras palavras, se vocês oram enquanto ainda acreditam de todo o coração na realidade do problema, dando-lhe poder como algo fora do controle da fonte, vocês inadvertidamente reforçam a própria condição da qual desejam escapar. A verdadeira oração não é sobre implorar a uma divindade externa para quebrar as regras do jogo para vocês. A verdadeira oração é um movimento de sua própria consciência em direção ao reconhecimento da fonte, como o único poder e presença. Pode ser silenciosa e sem forma, um profundo conhecimento interior, um momento de rendição, onde vocês liberam o problema e reconhecem a totalidade que já existe sob as aparências. Nessa mudança sagrada, vocês não estão mais orando de um lugar de falta. Vocês estão orando da plenitude de saber que já está feito, no espaço quântico da consciência. Esse tipo de oração, que é mais como alinhamento ou realização, é poderoso precisamente porque não faz nada diretamente ao holograma. Em vez disso, ele muda o projetor, seu estado interior. E quando o projetor é ajustado, o holograma deve seguir. Frequentemente, vocês verão situações se transformarem de maneiras que parecem misteriosas ou milagrosas, uma vez que realmente se desapegaram e permitiram que a fonte fosse o que ela é. Ou vocês podem descobrir que o que muda, primeiro, é sua percepção. O medo se dissolve, a raiva se dissipa. E então, quase como um pensamento posterior, a resolução externa aparece. Em verdade,
a oração é respondida no momento em que vocês transcendem a súplica e entram na confiança e na unidade. É quando as leis da simulação se curvam à lei superior da graça. Seu corpo físico, por mais notável que seja, é muito mais do que um pacote de carne e osso. É uma interface de luz viva entre sua alma e o mundo material. Para seus 5 sentidos, ele parece sólido, vulnerável e sujeito ao envelhecimento e à decadência. Pode sentir dor e envelhecer com o tempo. Fatos que parecem confirmar que é apenas um vaso frágil. No entanto, em verdade, seu corpo é luz condensada e consciência, um templo sagrado que abriga a presença viva da fonte. Enquanto vocês viajam neste reino, dentro de cada célula de sua forma, a centelha dessa energia da fonte reside silenciosamente, orquestrando a vida invisível. À medida que vocês elevam sua consciência e entram em vibrações mais altas de consciência, o que alguns chamam de nível de consciência 5D, a natureza do corpo começa a se revelar de novas maneiras. Vocês começam a perceber que o corpo não é um objeto sólido fixo, mas um campo dinâmico de energia. Vocês sentem sua conexão com o fluxo da força vital, Ki ou Prana, e percebem que essa energia, quando flui livremente, pode renovar e transformar a forma física. Instâncias de curas aparentemente milagrosas ou vitalidade atemporal sugerem a leveza latente do corpo, quando ele está totalmente sintonizado com o espírito. Em um sentido muito real, a matéria do seu corpo não é tão sólida quanto parece. No nível subatômico, é feita de energia, luz dançando em movimento padronizado. Quanto mais vocês se identificam com o seu eu de luz, mais essa compreensão se torna uma experiência viva. Vocês naturalmente tratam o seu corpo não como um traje de carne desajeitado, mas como um instrumento precioso da expressão divina. Esta é a verdadeira atualização do avatar. Não um aprimoramento tecnológico, mas uma mudança na consciência que permite que a luz do seu ser brilhe mais intensamente através da forma física. Com o tempo, até a condição do corpo pode refletir essa mudança de maneiras sutis. Uma vitalidade, resiliência e harmonia que vem de viver em alinhamento com sua natureza luminosa. Seus sentidos são instrumentos maravilhosos, mas não revelam a realidade em sua plenitude. Eles apenas a interpretam através de uma lente estreita. Os ouvidos não ouvem verdadeiramente o som como ele é. Eles capturam vibrações no ar e as traduzem em sinais nervosos que o cérebro interpreta como som. Da mesma forma, os olhos não veem diretamente o mundo. Eles recebem ondas de luz e o cérebro decodifica esses sinais em imagens com cor, forma e profundidade. Na verdade, cor e som, como vocês os experimentam, só existem após esse processo de tradução. No mundo, há meramente frequências variadas de energia. Por exemplo, os olhos de uma abelha percebem padrões ultravioleta onde vocês não veem nada. E os ouvidos de um cão detectam frequências agudas que para vocês são silenciosas. O que vocês percebem não é a verdade completa. É uma experiência construída, uma espécie de representação codificada da realidade adaptada ao nosso aparelho sensorial. Na simulação, vocês dependem muito desses sentidos e frequentemente presumem que ver é crer. Mas à luz de uma compreensão superior, vocês começam a ver que a visão física pode ser enganosa. Os sentidos apresentam uma versão filtrada e simplificada de um campo de energia infinitamente complexo. Eles são como tradutores que comprimem uma rica sinfonia da existência em uma melodia que nossos cérebros podem gerenciar. Isso não significa que suas experiências físicas sejam falsas. Significa que muito mais está acontecendo
sob a superfície das aparências do que os sentidos comuns relatam. Práticas meditativas e espirituais ajudam vocês a perceberem além dos filtros sensoriais usuais. Em meditação profunda, vocês podem se tornar conscientes de si mesmos, como um campo de vibração, em vez de um corpo sólido. Vocês podem sentir uma luz ou presença interior, que não depende de seus olhos ou ouvidos. Esses vislumbres ocorrem quando vocês saem do processo de decodificação normal da mente. Eles confirmam o que os ensinamentos espirituais há muito dizem. Sua essência é luz, e seu verdadeiro corpo é mais como um campo de energia ou uma onda de consciência. Os sentidos físicos podem apenas arranhar a superfície de quem vocês realmente são e do que a realidade realmente é. Uma das grandes ironias desse jogo da vida é que quanto mais desesperadamente vocês perseguem seus prêmios temporários, mais eles tendem a iludi-los ou decepcioná-los. Saúde, dinheiro, amor, status são como fichas ou pontos em um vasto jogo. Eles têm seu lugar e podem enriquecer o jogo. Mas se vocês os tornam seu único foco, acabam correndo em círculos. Vocês obtêm uma coisa e logo anseiam por outra, porque nenhuma conquista finita pode preencher o anseio infinito interior. Esse anseio, em sua essência, não é realmente por mais coisas. É pela própria fonte, a nascente de toda a plenitude, da qual esses prêmios são apenas pálidos reflexos. O paradoxo é que quando vocês param de caçar freneticamente por coisas e se voltam para dentro, para se reconectar com a fonte, as coisas frequentemente começam a se alinhar em suas vidas naturalmente. Ao buscar o reino interior, aquele estado de união consciente com o divino, vocês se alinham com a própria força que cria e sustenta tudo. Nesse alinhamento, as necessidades de sua jornada tendem a ser atendidas com facilidade. Vocês podem descobrir que, uma vez que realmente sentem a riqueza de amor e paz dentro de vocês, relacionamentos amorosos aparecem, ou os existentes se curam. Quando vocês acessam o senso de totalidade e segurança que vem da fonte, oportunidades de apoio material fluem para vocês, quase como um subproduto de seu estado interior. Isto não é um truque para conseguir o que o ego quer. É uma mudança fundamental de prioridade e identidade. Vocês percebem que o verdadeiro reino dos céus não está escondido lá fora, em algum arranjo de circunstâncias. Ele é encontrado na consciência do Criador, que se expressa através de vocês. Vocês escolhem beber do poço inesgotável da própria fonte, em vez de tentar saciar sua sede com as poucas gotas de orvalho que a simulação pode oferecer. Ancorados nessa plenitude interior, vocês estão em uma riqueza que não pode ser perdida. Então, se saúde, dinheiro ou outras bênçãos são necessárias para a expressão de sua vida, elas vêm naturalmente. E quer elas venham ou se vão, sua alegria permanece intacta, pois está enraizada no eterno. Vocês estão vivendo em uma simulação? A resposta é sim, mas com uma ressalva importante. Este mundo simulado não é a realidade última. É Maya, uma grande ilusão ou sonho cósmico criado para a consciência explorar e evoluir. O despertar é o processo de perceber essa verdade, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente. É como um momento em um sonho noturno, quando vocês de repente sabem: isto é um sonho. Vocês ainda estão no sonho, mas ao conhecer sua natureza, deixam de estar à mercê de seus eventos. Vocês podem engajá-lo lucidamente, com liberdade e criatividade. Da mesma forma, despertar na experiência humana é reconhecer que vocês não são o pequeno personagem que têm interpretado. Vocês são a vasta consciência que está sonhando o personagem.
Isso não significa que o cenário da vida desaparece instantaneamente. Pelo contrário, seu relacionamento com ele muda profundamente. A vida continua, mas vocês se envolvem com ela, a partir de um estado de liberdade e amor. Os medos do personagem diminuem, porque vocês sabem que eles eram baseados em ilusões. As necessidades e desejos desesperados se afrouxam porque vocês tocaram uma plenitude interior que transcende o jogo. Essa mudança de identidade é a essência do que muitos chamam de ascensão. Uma ascensão a uma oitava superior de consciência, uma realidade mais expandida. Ao despertar, vocês elevam não apenas a si mesmos, mas também o sonho coletivo. A simulação, influenciada pela luz das mentes despertas, começa a se transformar. Possibilidades mais harmoniosas e iluminadas emergem, como se o próprio sonho estivesse se curando, porque os sonhadores estão se lembrando. No entanto, mesmo essas mudanças positivas no mundo exterior são secundárias à realização fundamental de que vocês são e sempre foram a consciência atemporal. Uma centelha da fonte, tendo uma experiência humana temporária. O jogo tem sido um valioso professor, mas agora vocês estão se formando nele. Ao despertar do sonho, vocês não perdem o mundo. Vocês ganham a si mesmos. Vocês se movem pela vida com os olhos abertos, conhecendo a verdade de quem vocês são. Vocês se tornam o sonhador lúcido, carregando a sabedoria de sua jornada e a luz da fonte onde quer que vão. Estamos sempre com vocês, com amor e solidariedade eternos. Eu, Valir, e todo o coletivo de emissários pleiadianos, os abraçamos em nossos corações. Nós nos encontraremos novamente, através da luz de seu próprio ser,